Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste. Um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical. Junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Olá, pessoal! Vocês estão começando a assistir a mais um episódio do seu podcast FETRAF Nordeste. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e a gente está começando aqui um episódio novinho para quem faz a luta e está ligado naquilo que é necessário para fazer essa luta. Hoje vamos receber como convidado o economista Reginaldo Aguiar, supervisor do escritório do Ceará do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Obrigado, Reginaldo, por estar aqui nessa transmissão. Bacana, bom demais estar aqui com vocês. Ao lado dele teremos a presença de Andresa Andrade, ela mesma, dirigente do Sindicato dos Bancários de Campina Grande. Obrigado, Andresa, por separar um momentinho da sua agenda e estar aqui conosco. Ai, nós que agradecemos. É sempre uma honra receber esse convite. Adoro estar aqui. Para completar a nossa bancada, teremos a presença dele, o presidente Esdras Luciano, presidente do Sindicato dos Bancários de Campina Grande. Obrigado, Esdras, por também estar aqui ao nosso lado e nos ajudar a fazer um debate. Obrigado, Márcio. Um prazer estar aqui novamente, principalmente acompanhado aqui do Reginaldo Dias e da minha companheira de trabalho lá em Campina Grande, que a gente está construindo uma possível sucessão daqui a 4 anos. Vamos lá. É isso aí, presidenta. E o tema desse encontro será aquilo que vai ser debatido ao longo, né, desse semestre aqui para os trabalhadores do ramo financeiro do Brasil, que são as cláusulas econômicas, as cláusulas sociais e o tamanho da PLR desse ano. A Tribuna Bancária Podcast, vamos lá. O podcast FETRAF Nordeste tem produção de Márcio Rodrigues. A captação de som e imagem fica por conta de Orenilton Vidal. O podcast FETRAF Nordeste é um espaço de diálogo entre a FETRAF e seus sindicatos de base. Vamos começar então para provocar aqui uma reflexão coletiva, né? Por meio das informações e dados levantados pelo DIEESE, a categoria de trabalhadores e trabalhadoras do ramo financeiro preparam estratégia para fazer o convencimento dos representantes das empresas nas mesas de negociação. Dados não faltam, né, Reginaldo? E eu queria fazer aqui uma primeira provocação para que você nos ajude a refletir sobre as necessidades que a categoria dos trabalhadores e das trabalhadoras do ramo financeiro tem em relação a aumento real e a perspectivas de cláusulas econômicas. Bem, você tocou num ponto crucial das campanhas salariais, né? Que é a questão das cláusulas econômicas, que a gente costuma tratar até um pouco mais à frente, é uma tática que se utiliza, porque se você resolver as questões econômicas no começo, as outras cláusulas acabam não tendo o mesmo impacto, tá? Principalmente quando se trata de PLR, etc. Mas a gente analisar a base que a gente tem para poder fazer a análise da campanha salarial de qualquer sindicato, e no caso dos bancários isso é muito forte, é que tem 2 parâmetros: crescimento econômico da economia, né, do país num campo e crescimento de inflação no outro. Os melhores períodos onde você teve melhor desempenho em campanhas salariais
você tinha que estar com esses dois elementos juntos. Crescimento econômico num campo, inflação baixa no outro. Se você tem só um ou só outro, geralmente o resultado é menos positivo. Mas quando você tem essa combinação, né, que os dirigentes antigos diziam, você tem que ter as condições objetivas e subjetivas para você ter uma boa campanha salarial. Nesse contexto, crescimento econômico e inflação baixa é absolutamente crucial. Quando você tem, principalmente, inflação elevada, necessariamente o ganho real cai, aí começa a aparecer com mais evidência as perdas salariais, que é uma coisa que a gente tem falado pouco, mas que era o grande tom das campanhas salariais no passado, que agora a gente conseguiu trocar só a reposição salarial por ganho real. Aí sim, esse ganho real geralmente ele não é muito alto, mas com o tempo passando você vai conseguindo repor um pouco as perdas que você teve em anos anteriores, né? Esse é mais ou menos o cenário que nós vamos disputar a campanha salarial de 2026. Esdras, a gente tem como parâmetro, né, como o Reginaldo acabou de colocar, que a inflação está mais ou menos controlada, né, nesse último período aí, pelo menos dos últimos 2 anos, porque a gente tem visto, né, desde o início dessa década de 20 do século 21, uma renovação de a cada 2 anos, né, da convenção coletiva e dos acordos coletivos também das grandes instituições financeiras públicas e privadas aqui no Brasil. O cenário, se a gente olhar para esses últimos 2 anos, é de uma inflação convergindo para a meta, né? Ou seja, não é uma inflação alta, embora não seja uma inflação completamente baixa, mas a gente vê que isso é um elemento a mais para você levar para a mesa de negociação em São Paulo. Seria mais ou menos isso? Isso. Apesar de que a gente ainda está há cerca de 10 meses da nossa database e o cenário para o segundo semestre pode mudar até pela conjuntura internacional, a guerra que vem rolando lá no Oriente Médio, e isso pode impactar também no aumento da inflação. Mas eu queria destacar que, independente disso, banco, sistema financeiro, ele ganha em qualquer cenário. E os ganhos dos bancos no Brasil, eles são maiores do que em qualquer outro país do mundo. Então, na perspectiva do movimento sindical e da classe trabalhadora bancária, esse é o momento dos bancos reconhecer, ou pelo menos deveria ser, o trabalho e o resultado que seus funcionários apresentam ao longo do ano, até porque o lucro dos bancos só cresce. São recordes a cada ano, em cenários adversos ou em cenários favoráveis. Então, não é de se admitir em uma campanha nacional este ano que os bancos venham com o argumento de apenas repor a inflação. Repor inflação não é ganho para a categoria bancária. A gente parte da perspectiva do ganho real para repor o poder de compra da categoria e, principalmente, a gente tem o papel como dirigente sindical de conscientizar a categoria de que quando a gente vai para uma campanha, a gente não está falando só especificamente de remuneração. Nós temos uma convenção coletiva que completou 33 anos e que abarca aí mais de 100 cláusulas em todos os segmentos sociais e econômicos, e que a luta também passa por manter esses direitos. Direitos esses que são referências para diversas outras categorias que almejam ou usam como referência a convenção coletiva da categoria bancária. Andresa, eu queria colocar você aqui na nossa conversa, puxando mais para as cláusulas sociais, né, que também serão renovadas e são muito importantes, como o próprio Reginaldo colocou aqui. Elas dão o primeiro
start, né, na campanha salarial. Combate à violência, né, o teletrabalho, a manutenção da saúde mental das pessoas que estão nessa atividade que é muito exigente e é onde você percebe ter o maior número de pessoas com burnouts, né? Isso. Por causa do trabalho ser muito exigente, as metas às vezes são abusivas, né, Reginaldo? E eu queria também ouvir você, né? Quais seriam as estratégias para essa negociação desse ano? Então, acima de tudo, a gente identifica que o que a gente tem nessas cláusulas sociais, econômicas, não são benefícios. Eu acho que na hora do diálogo com o bancário, é isso que a gente tem que dar como prioridade. Foram conquistas que foram realizadas durante anos de luta, anos de mesas de negociação, né? Porque, como disse Esdras, são 33 anos, né? E esse bancário que chegou hoje, ele pegou tudo prontinho. Ele já pegou a PLR, ele já pegou a licença maternidade estendida, né? Então, assim, tudo isso foi conquista, não é benefício. O banco não nos dá isso de presente. Isso foi algo que foi batalhado e conquistado ano após ano, né? E para além desse reajuste, desse índice salarial que é tão falado dentro das agências, a gente toca nesse assunto que você falou. As cláusulas sociais, para além de tudo, nós temos aí, né, a licença maternidade. Eu, enquanto mulher, sempre falo sobre isso, dessa importância, né, da licença maternidade estendida para 6 meses, porque outro benefício ainda maior para nós de bancos privados, né, porque o segmento privado ele não tem essa extensão, apenas o segmento público. E nós, enquanto bancários, dentro da nossa convenção, nós temos isso. Nós temos essa conquista de passar mais 60 dias em casa cuidando do nosso bebê, né? Então, assim, eu acho que isso é de muita importância, principalmente para a gente que, além de bancária, também é mãe, né, 24 horas por dia, que é o único o trabalho que a gente não tem descanso, né? Então, esse ano também, o que a gente tem sentido muito dentro da categoria é essa questão do adoecimento mental, né? Onde a gente tem um grau de responsabilidade muito grande, metas abusivas, né, dentro dos bancos, que tiram o sossego, que tiram a paz do bancário. A partir do momento, a gente já discutiu sobre isso, né, que o bancário chega em casa adoecido, ele adoece a família. Ele acaba adoecendo a família. E isso também repercute na sociedade, né? Com certeza. Não é verdade? As pessoas aí tomando remédio controlado. E a gente diz que houve muito, isso é mimimi. E não é. Porque existe um grau de comprometimento dentro dos bancos daquelas pessoas que estão atuando como bancários. Eles estão ali comprometidos não só em receber o seu salário. E são seres humanos, são né, seres Andresa? humanos. Né? Eles têm todo um contexto profissional, familiar, emocional, pessoal, né? Então, ele está ali para dar o seu melhor, mas não para ser sugado completamente por esse motor que é o banco, né? Então, assim, a gente está aí também para discutir essa questão aí da saúde mental, que está bem latente dentro das agências bancárias. Reginaldo, eu queria recolocar você aqui para falar um pouquinho sobre a estratégia que vai sair, por exemplo, né, da Consulta Nacional dos Bancários e que vai ajudar a compor a estratégia que vai ser usada na mesa de negociação. Mas, embora a consulta seja fundamental e importante para você posicionar politicamente, né, a direção da luta, a gente tem também dados estatísticos que não podem ser deixados de lado. Como é que a gente pode encarar a economia, embora estivesse vindo num determinado patamar de apazão, né? A partir de o final de 2025, começamos o ano, infelizmente, com um maluco, né, comandando o maior exército do mundo, a maior força bélica do mundo, e estourando justamente
em cima do consumo de energia, que isso pode influenciar negativamente a economia mundial. Dá para a gente fazer alguma previsão de cenário nesse sentido? Dá. Bem, tem um autor que eu gosto muito, que é um clássico em estratégia, que é o general Karl von Clausewitz. Era um general prussiano. A Prússia é um país que era a Alemanha antes. Antes de chamar a Alemanha, chamava-se a Alemanha era a Prússia. E ele foi exatamente o general que derrotou Napoleão. E ele escreveu um livro, que era um diário de guerra, que depois foi compilado, né, quando ele falece. Ele fazia cartas para a esposa, para a namorada dele, ou era a esposa, e depois foi compilado e virou um livro da guerra. Excelente. E ele cita lá que toda guerra e negociação coletiva, se você tirar a morte de pessoas, o aparato é mais ou menos a mesma coisa. E ele diz que toda guerra, toda situação de conflito, de disputa, ela é toda dada em probabilidades. É tudo meio incerto. Então, dados, o quanto você tiver, é super importante. Então, uma pesquisa dessa, para você saber onde é que está a dor do bancário, o que é que ele precisa, quais as dificuldades num país continental como o Brasil, isso é pedra angular, se quiser construir alguma coisa. Para não acontecer de você fazer uma batalha para uma reivindicação e, de repente, descobrir que aquilo ali não tem tanto efeito na categoria, tá? Ou até você brigar por um benefício qualquer e que acabe trazendo mais problema. Então, por exemplo, PLR é um tipo de negócio que você tem que discutir, porque já está com muito tempo que eu escuto histórias de adoecimento, frustração quando não paga. Sempre teve uma briga dos bancários para colocar a parte fixa sempre maior, exatamente para aliviar e você não jogar uma carga tão grande de trabalho em cima dessa PLR. Então, tem que ter isso. Com relação a cenários futuros, nós estamos aqui exatamente num ponto de inflexão. Você vinha com a tendência, agora mudou, né? Que é o seguinte, se você pegar, como você falou, o Brasil tem uma história de meta que é um negócio incrível. Por que a meta é 3 com banda de 1,5 para cima, 1,5 para baixo? Não, 3 com 1,5, exato, né? Por quê? Por que é 3? Por que não é 5? Por que não é 6? Porque um cidadão olhou para a América Latina e olhou para a inflação desses países e disse, não, aqui a inflação não fez estudo, levantamento nenhum de cenário do papel da América Latina, nem das condições, e comparou o Brasil, que ele sozinho é maior do que o PIB do continente todinho, e botou todo mundo junto com o Paraguai, Argentina, Chile, Trinidad e Tobago, Jamaica, o Caribe, como se fosse uma coisa só. Não é. E ele disse, 3. Ele ia passando, deu uma topada, 3 e pronto. E toda vez que se fala em rever isso, é uma confusão, tá? Então, tem esse primeiro problema. Mas, de qualquer forma, essa é a regra do jogo. O país teve que se submeter e, em cima dessa meta de 3 com bandas de 1,5 acima, 1,5 abaixo, é o que está colocado. O país fez um esforço hercúleo no sentido de converter a inflação para a meta. Na esperança também que o nosso maior vilão, chamado taxa de juros, comece a sinalizar a queda. E isso tinha que ser uma coisa de médio prazo, tá? Então impôs-se um esforço danado ao país para poder ter essa inflação menor dentro da meta, para poder sonharmos com taxa de juros que possa jogar o país para um período de crescimento que países menores, em condições muito piores, estão crescendo muito mais. Vietnã, gente, um paizinho, cresce mais. A Índia tem menos condição de crescer e está crescendo mais do que todo mundo, do que o Brasil. E por aí vai. Então, essa era a expectativa. E a gente estava, com todo castigo, conseguindo dar conta.
E agora, a partir de fevereiro, começou a inflação a dar sinais de repique, né? Um setor que já vinha criando problema é exatamente o setor de transportes. Em fevereiro, antes da guerra, ele já começou. Aí, quando chegou março, de novo. E agora, foi em janeiro ele começou, fevereiro. Aí, quando foi março, ele já deu um repique. Ó, a guerra foi no dia 28 De fevereiro. de fevereiro. Então, ela não podia, quando você divulgou fevereiro, já dar sinais. Mas ela subiu, mas não foi por causa da guerra. Então, tem uma coisa antes que já estava jogando transporte para cima. Quando chega agora, nós estamos em abril, né? Quando chega em março, aí você já começa a ter um sinal Negativo. negativo para a economia, mas um sinal de ascensão desse vetor de preço com relação ao transporte que vai se manifestar de forma mais forte. E isso tem um efeito em cadeia, porque o setor de alimentação vai refletir isso. Toda a matriz de transporte nossa é terrestre. Toda a produção agrícola com máquina é motor a diesel. Estão falando que a cana e o arroz já são os primeiros que vão dar sinais mais fortes, tá? Então, com esse novo fator guerra, provavelmente nós vamos ter o quê? Um aumento da inflação. Isso aqui já está dado como certo. Se a guerra acabar hoje, nós já teremos esse repique. Nós vamos ter problemas sobre emprego em alguns setores. Todo o setor químico, de embalagem, vai, porque tudo plástico, tudo aquilo, brinquedo, tudo aquilo é derivado de petróleo, colchão. Então, esse setor já vai ser duramente afetado. No mundo, está-se, sem levar em consideração, segundo o último relatório do FMI, sem levar em consideração as causalidades, né, o efeito dinâmico que vai ter de preço, mas só pegando o preço de combustíveis, você já vai ter uma elevação bacana no mundo de inflação. E isso vai ter aqui. E aí o emprego cai, o comércio internacional cai, isso vai acabar refletindo também na economia brasileira. Quando se olha Brasil, nós temos alguns mecanismos que nos são favoráveis. O Brasil é autossuficiente em petróleo, em produção de petróleo, mas derivados disso, produto químico, a gente importa tudo. A gente produz o petróleo bruto, mas, por exemplo, as refinarias, por exemplo, a nossa aqui do Ceará, que era para diesel, que não aconteceu. Olha aí a falta que ela faz numa hora dessa, né? A própria Abreu e Lima, em Pernambuco, que era outra, também toda uma polêmica em cima da refinaria, que isso devia estar em vento em popa, para a gente não ter que estar precisando estar importando essas coisas, que agora, com o fechamento do Estreito de Hormuz, vai faltar produto. E aí tem um complicador. Uma coisa é você fechar o Estreito e o barril que estava a 70 foi para 100, não vai voltar para 70, mas você vai, ao longo do tempo, estabilizando e minimizando os impactos, né? Só que ainda estão destruindo capacidade produtiva. E você não refaz uma refinaria em um ano, em 2, leva tempo. 2, onde é que isso vai colocar? Porque depois tem um outro entreveiro qualquer e vão atacar de novo o que foi levantado. Então, as estratégias de como isso vai dar, a dinâmica que isso vai dar, ela traz um complicador enorme para a terra. E o Brasil está na terra. Então, ele também vai ser impactado. Tá? Então, qual é o que eu estou vendo de mais grave? Porque o que já está dado, não tem muito o que se fazer. É se essa guerra continuar. E as negociações que eu tenho visto entre o Irã e os Estados Unidos estão no campo de quem não está querendo negociar. Porque existe dos isso. dois lados, você pode ir para o lado, para o que um quer é inviável para o outro. Então você não encontra espaço do acordo. E fica um festival de trapalhada.
né? Agora começou um festival de demissão de oficiais generais de cargo de comando no Exército, nas Forças Armadas Americanas. Isso reflete que os militares estão dizendo uma coisa e o presidente está entendendo outra. Ou ele está querendo uma saída política para ele, que envolva a morte de pessoas, e os oficiais estão dizendo: eu não vou ser responsável por matar minha tropa porque esse cara quer. Isso está briga na rua. Estão lavando roupa suja na rua. Tá? Você tem... O Irã é a última fronteira para você entrar na China e na Rússia. Pode olhar no Google Maps a posição do Irã, um pouco à frente é a China, logo acima a Rússia. Se você colocar uma base militar americana nuclear ali, a possibilidade de ataque... Então, China e Rússia não vão aceitar aquilo nunca. Então, você tem um problema geopolítico complicado, tem um problema religioso em 3 países que eu estou vendo muito grave. A religiosidade da Pérsia, né, que é o Irã, a religiosidade dos judeus de Israel e a religiosidade que está na Casa Branca, no governo americano, um país protestante, mas está tendo rezadeira lá na Casa Branca para dar passe no presidente. O secretário de guerra faz menções a Deus para cultuar a guerra, vamos matar todo mundo. Então, quando a coisa vai para esse tipo de dimensão, ela foge da lógica normal. Tá? E se essa guerra se esticar, né, aí nós vamos ter problemas bem maiores do que a inflação. Tá? E o preço do barril já chegou a 120, né, caiu, agora ele está oscilando, mas daqui a pouco os estoques vão diminuir. E 2, o mundo só aceita barril até 150. Acima disso, colapsa, o sistema não admite. Então, tem um problema muito grave vindo de fora, e nós temos 6 meses daqui até a campanha salarial. Até o fim da campanha. Ao fim de setembro. Então, nós temos muita água para rolar na ponte. As previsões são desrecomendadas, porque ninguém sabe a intensidade da guerra, então não dá para a gente dizer nada, mas que fique claro, o país crescendo menos, inflação elevada, isso tem efeito direto sobre o nível de emprego, isso tem efeito direto nas campanhas salariais, isso tem efeito direto no ganho real das categorias, aí começa em categorias que têm menos força a perder cláusula, olha, não podemos manter essa cláusula aqui, e por aí vai. Achando que era pouco, para jogar a bola para o meu querido Wesley Luciano, ainda teremos eleições gerais mais ou menos na mesma época. E aí, Esdras? Eu ia realmente falar disso. Sobre. Além de todo esse cenário tão caótico e assustador que ele nos passou, a gente vai se confrontar dentro da nossa campanha com as eleições aqui no Brasil. Eleições essa, mais uma vez, polarizada, e que os bancos também sabem jogar em períodos de eleição. Assim como o movimento sindical tem a obrigação de forçar o governo, de ter a interlocução com parlamentares que possam interagir com o governo, para, através dos bancos públicos, influenciar no resultado da nossa campanha nacional, assim também os bancos farão o lobby e a pressão do lado deles, também jogando com o cenário futuro e com quem estiver liderando pesquisa, qual é a projeção para o resultado da eleição. Então, são desafios importantes. E dentro de tudo isso, eu ainda queria colocar mais alguns ingredientes. A gente vive hoje uma realidade dentro do sistema financeiro em que o bancário já não é mais maioria dentro do sistema. O sistema tem crescido, mas a categoria bancária hoje só é 30% desse sistema. Os bancos vivem hoje
um caminho de fechamentos de postos de trabalho, de redução de postos de trabalho, de fechamento de agências, de demissões de funcionários. Cada vez, eu recebi a informação semana passada que uma cooperativa hoje no país é quem tem mais agências de atendimento ao público. Sicredi. Exatamente. E o Sicredi e o Sicobi, mais do que qualquer outro banco tradicional aqui no Brasil. E em municípios onde a gente não tem agência bancária, eles estão lá, e os bancos fechando a agência em municípios menores. Perdemos aí mais de 1.000 esse ano passado. Mais de 1.000 Não, agência, fecha a agência. Municípios, aqui no Ceará, por exemplo, tinham 70 municípios que não tinham. No outro ano, tiraram mais 12. E depois tiraram mais 32. E as cooperativas entram onde eles não vão. Tem vários municípios que a única instituição financeira que tem por lá é ela. É a cooperativa. E a cooperativa, ela não costuma respeitar aquilo que está na CCT, né? Exatamente. Ela nem é signatária da convenção coletiva da categoria bancária, porque cooperativa tem uma regulação própria e eles conseguem não se enquadrar, apesar de oferecer à população o mesmo serviço que o bancário oferece, eles não são classificados como bancários. Dentro desse cenário de redução de agências e deixando municípios menores, isso também traz prejuízo à população. E aí é um efeito cascata. A população fica desbancarizada, sem acesso ao serviço bancário, tendo que se deslocar para cidades maiores. Então, cada vez menos bancários. A população que é usuária, ou que procura banco para resolver problemas, sendo expurgada do atendimento presencial, sendo direcionado para financeiras, cooperativas, ser atendido em mercadinho, lotéricas e tudo mais. E os bancos aumentando sua lucratividade e sua produtividade com menos. Então, vejam o quão desafiador é esse cenário. Não é só remuneração, não é só manutenção de direito. É a manutenção também do emprego, é a questão do cuidado com a saúde. Você falou em consulta nacional. Fechamos e vai ser apresentada esse final de semana o resultado da consulta que a FETRAF Nordeste fez com as bases dos sindicatos da FETRAF, e essa consulta já aponta o que a nacional vai apontar, que é: os bancários querem sim o ganho real, os bancários querem sim o aumento da participação dos lucros, mas os bancários também querem qualidade de vida, manutenção do emprego e uma forma da gente minimizar o adoecimento, porque os bancos só sugam, só exploram, e quando você adoece, você é descartado e outro vai fazer o serviço que você fazia. Andresa, para eu colocar você aqui, infelizmente a gente está chegando na reta final, mas eu queria muito poder te ouvir, né, a respeito de como a base está recebendo esse tipo de informação. A gente está tendo uma compreensão dessa base, ou a gente precisa trabalhar melhor a comunicação como um todo, né? Para poder mostrar que esse cenário também é diferente daquele que a gente enfrentou em 2024. Isso, e exatamente isso que eu ia falar sobre comunicação, né? Hoje eu estou na parte de comunicação e a gente vê aí a importância da campanha, dela ser tratada como não só responsabilidade dos sindicatos, né? É uma responsabilidade mútua da categoria. Eu sou bancária e os sindicatos somos todos nós, os que estão, né, na batalha, né, de frente, que é o sindicato, mas que a gente precisa da retaguarda, né, que são os nossos companheiros bancários que estão lá. Então, assim, eu penso que a campanha ela é construída por todos nós, a começar
A pesquisa, que é encaminhada para todo bancário, né, a gente encaminha individualmente para eles, mas que eles possam tomar responsabilidade e propriedade daquilo que é deles. Que eles possam responder essa pesquisa, que eles possam colocar ali os seus anseios, para que as mesas de negociação possam saber onde atacar, mais focar. Isso. Não pensar no final da campanha. A gente tem que pensar na construção da campanha. A gente tem que se colocar como parte da campanha, né? Então, assim, isso é importante. E é isso que eu tento levar, enquanto dirigente sindical, para a nossa base em Campina Grande. Isso é seu. A unidade é importante, né? A unidade, a gente trabalha para o coletivo, né? E falando, só puxando um pouquinho aí a questão política, de que nós possamos votar naqueles representantes dos trabalhadores. Não basta a gente votar, digamos, no presidente que seja voltado para a classe trabalhadora, mas precisamos ter o olhar para os deputados e os senadores. Eles estão votando a nosso favor? Eles estão pensando em nós? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, eu acho que é por aí. Eu gostaria muito de agradecer a Andressa, ao Reginaldo Aguiar, ao Esdras Luciano, e a gente vai chegando ao fim de mais um episódio aqui do nosso podcast FETRAF Nordeste, agradecendo aqui a presença de todos e encerrando esse episódio. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.